De todos os setores do governo, o único que funciona 100% é o Departamento de Crises. Não há improviso no mais recente destrambelhamento sanitário de Jair Bolsonaro. O novo surto anticientífico do presidente é resultado de muito cálculo político. Baseia-se na tese bolsonarista, segundo a qual a melhor maneira de resolver uma crise, a escassez de vacinas contra a Covid, é produzindo outra crise, uma batalha da federação. Bolsonaro vai à carótida dos governadores, escorado numa regra da propaganda. Baseia-se na personalização. Com uma cara bem definida, qualquer coisa pode ser vendida. Mestre da maledicência, Bolsonaro aprendeu em 3 décadas de vivência política que o mal, como abstração, é difícil de ser enxergado. Mas basta dar ao mal um tridente e um par de chifres e você passa a ter um inimigo nítido. O demônio de Bolsonaro são os governadores. Num movimento que vinha sendo ensaiado desde o ano passado, Bolsonaro encontrou nos governadores um diabo para o qual transferir as suas culpas. Há muitos problemas nos estados, mas o presidente tenta encobrir o apagão do Programa Nacional de Imunização, criticando medidas sanitárias que são tão impopulares quanto inevitáveis. As restrições à mobilidade das pessoas e ao funcionamento do comércio. O bumbo de Bolsonaro soa no instante em que os brasileiros começam a morrer, não de Covid, mas de falta de vacinas. Por mais diabólico que seja o diversionismo do presidente, a corrida pelas vacinas expõe os pés de barro da gestão Bolzuelo, uma cruza do diversionismo do capitão Bolsonaro com o ilusionismo do general Pazuello. Numa evidência de que o Ministério da Saúde tornou-se uma espécie de Waterloo da esplanada, correm atrás de vacinas uma caravana de governadores, um consórcio de prefeitos e um agrupamento de empresários. Todos já se deram conta de que não há normalidade possível sem uma vacinação em massa. Apenas 3% da população brasileira recebeu a primeira dose de uma vacina. Infelizmente, o general Eduardo Pazuello, suposto ministro da Saúde, compensa a escassez de imunizantes com uma oferta de empulhações. Tendo fracassado como especialista em logística, o general tenta a sorte no campo da quiromancia. Ele promete distribuir mais de 450 milhões de doses de vacinas até o final do ano, coisa suficiente para vacinar toda a população. Crise é uma coisa, opção pelo engano é outra. Quem quiser se vacinar contra a embromação deve prestar atenção nos detalhes. O problema não é a incapacidade de Pazuello de fornecer previsões confiáveis. A questão é que o ministro já não consegue prever nem o passado. Investigado num inquérito sobre a demora no socorro federal aos pacientes que morreram por falta de oxigênio no Amazonas, o ministro da Saúde modificou o passado 3 vezes. Pazuello informou ao Supremo Tribunal Federal que foi alertado para a iminente falta de oxigênio nos hospitais de Manaus em 8 de janeiro. Reafirmou essa data em entrevista coletiva. Interrogado pela Polícia Federal, o general disse que tomou conhecimento do problema apenas em 10 de janeiro. Entre 14 e 15 de janeiro morreram na capital amazonense algo como 3 dezenas de pessoas por falta de oxigênio. E Pazuello ajustou o calendário uma 3ª vez. Mandou dizer ao Supremo que soube da encrenca no dia 17 de janeiro. O general parece confundir amnésia com consciência limpa. Se as previsões de Pazuello sobre o futuro da vacinação no Brasil forem tão volúveis quanto sua memória sobre o passado recentíssimo, Bolsonaro terá dificuldades para terceirizar culpas. Acabará enxergando no espelho a imagem de um culpado. Qual?